Sabe aquele pensamento que você deveria estar fazendo cada vez mais? Aquele pensamento que te faz pensar que você não está sendo suficiente para nada? Aquela cobrança recorrente que você tem que tira cada vez mais suas noites de sono? Se você sabe o que é ficar se criticando constantemente, você sabe o peso que isso causa na sua vida. Como se não bastasse o mundo inteiro cobrando você para fazer as coisas que deveriam ser feitas, você também se coloca nessa posição, se autocriticando, se colocando cada vez mais nesse lugar de invalidação. Eu sei muito bem como é estar na sua pele, também já passei por bastante coisa nesse sentido, e quero te mostrar nesse vídeo aqui como você reconhece melhor esses pensamentos, por que eles acontecem de verdade, e como diminuir essa autocobrança dia após dia. Lembrando que você consegue viver uma vida sem carregar o peso do mundo nas costas. Meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e eu lido bastante com essa autocrítica constantemente na minha clínica junto com meus pacientes e quero passar um pouquinho do conhecimento que eu passo para eles, com a melhora desses pacientes, para você também. Então bora lá? Bora! Vê se você cresceu dessa forma que eu vou te explicar agora. As pessoas cobraram muito você durante a sua infância, te exigiram bastante durante a adolescência, você começou talvez a trabalhar e a estudar bastante desde muito novo, ou você vem de um ambiente em que você precisou lutar por coisas hiper básicas como alimento, uma cama para dormir, uma roupa para usar, desde muito cedo, ou você foi aquela criança, aquele adolescente que era cobrado para tirar cada vez mais notas melhores, para ir cada vez mais melhor nas matérias, na escola, passar em primeiro no vestibular. Essas histórias ou algo parecido com elas são muito comuns no país tão desigual como o Brasil. Tudo isso é recorrente, é um modelo de vida comum a nós brasileiros. E a autocrítica, a autocobrança que você vive constantemente, talvez surgiram desse espaço, desse lugar histórico, do seu próprio desenvolvimento. E eu acho que talvez você nem tenha pensado muito sobre isso. Quando outras pessoas, durante seu desenvolvimento, exigiram muito de você, você meio que sucumbiu e foi atrás do que era preciso para conseguir conquistar a vida e ter sucesso. E é plausível que você começou a naturalizar esse certo discurso de autocobrança, ou melhor, da cobrança dos outros em você mesmo, transformando então em autocobrança. E é assim que seres humanos funcionam. A gente aprende a interpretar o mundo, a reconhecer o mundo, a entender a realidade a partir da influência dos outros, das outras pessoas, dos seus pais, dos seus colegas, dos seus professores, dos seus colegas de trabalho, de todo mundo. Talvez essas outras pessoas mudaram a sua forma de pensar de uma maneira muito autocrítica, focando sempre no que você deveria estar fazendo ou de que não fez o suficiente, em vez de reconhecer que o que você fez até agora foi bastante coisa. Não é possível aprendermos nada sem um contexto social que ajuda a gente a pensar de novas formas, a sentir o mundo de outra forma, a considerar interpretações de um jeito específico que foi moldado socialmente. Eu expliquei um pouquinho esse fenômeno nesse outro vídeo aqui, que eu falo mais sobre a parte do desânimo nisso tudo, mas que eu acho que tem muita correlação com a própria autocrítica, com a autocobrança. Então depois vai dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque tá também sensacional. Então isso foi tão enraizado em você que você não consegue mais largar a mão disso, você não consegue mais deixar com que as coisas aconteçam naturalmente, sem você constantemente se cobrar, tá ali colocando metas irreais para você mesmo, e isso só vai piorando também o seu humor, suas emoções, a forma como você também se enxerga. E você acredita cegamente nessa autocobrança, como se ela fosse a única forma de viver a realidade. Bom, eu espero que isso comece a mudar a partir de agora, desse vídeo aqui. Todos esses pensamentos de autocobrança, eles têm uma função clara que desempenham na sua vida. Eles ajudam você a construir regras que vão manter você em certos comportamentos para alcançar esse dito sucesso na sua vida. Como se fosse um manual de instruções muito rígido que você segue sem nem refletir sobre ele. E falando de sucesso, sabe qual seria a definição de sucesso para mim? Você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante a poder disseminar cada vez mais essas informações científicas e de qualidade para mais pessoas que precisam desse tipo de coisa. Então, se você quer me ajudar, quer ajudar também outras pessoas, deixa o like aqui embaixo, porque isso vai ser de muita valia para mim. Bom, continuando. E aqui a gente tem que sair de uma premissa muito importante. Vamos partir do pressuposto de que todo pensamento é apenas um pensamento. Toda preocupação é só uma preocupação. Só porque você
pensa em algo, não necessariamente significa que esse algo é verdadeiro. Pensamentos podem ser 0% verdadeiros, 100% verdadeiros, ou algo no meio, 50, 70, 30% verdadeiros. Mas é tão difícil racionalizar isso às vezes, né? Às vezes a gente acha que todo pensamento é só verdade e verdade e verdade porque a gente está pensando nele. Mas a gente tem que começar a refletir sobre isso e essa reflexão vai começar a partir de agora. Se você pensa que deve trabalhar todo dia até umas 11 horas da noite para continuar sendo produtivo, para continuar entregando todas as suas tarefas no trabalho, porque você tem medo talvez de ser demitido por qualquer razão que seja, não é necessariamente verdade que esse pensamento seja correto. Muitas vezes você pode estar simplesmente catastrofizando tudo isso. Você pode estar tendo pensamentos do tipo, se eu não entregar isso agora, urgente, até meia-noite, eu posso ser demitido. E isso te deixa talvez ansioso, isso te deixa angustiado, isso vai gerando certas emoções também que são desconfortáveis. Mas tudo começa com esse pensamento. Eu atendi essa paciente, ela era médica, tá? Ela era médica, estava estudando para algum concurso lá, X, e ela tinha esse pensamento automático de que se ela não estudasse todos os dias, sei lá, 8 horas por dia, ela nunca ia passar do concurso, ela nunca ia ter o sucesso que ela gostaria como médica, como profissional. Então ela começou a passar dias e noites em claro, apenas estudando, se estressando pra caramba, não descansando, perdia prazos importantes com familiares, perdeu o relacionamento com que ela estava envolvida, ela perdeu todo o contato social porque ela tinha que ficar estudando. Ela quase teve um burnout e chegou a um ponto que ela não conseguia mais atender nenhum paciente dela. Então você percebe, esse pensamento que parece adaptativo, eu preciso estudar, ele começou a trazer muito mais prejuízo para a vida dela do que qualquer benefício plausível. E aqui tá a maldade do pensamento da autocobrança. Se essa médica estuda e não passa no concurso que ela gostaria, ela vai se pegar falando: nossa, viu? Eu deveria ter estudado cada vez mais. Aí sim eu conseguiria ter passado no concurso. E por outro lado, se ela consegue passar no concurso, ela vai pensar alguma coisa do tipo: viu? Se eu não tivesse estudado tanto, eu não teria passado nesse concurso. Mas nenhum dos dois pensamentos está certo. O fato dela estar estudando 24 horas por dia não significa que garante necessariamente o sucesso acadêmico, profissional dela. Nesse caso, ela não está avaliando o pensamento como algo no meio. Os cachorros, cara, latindo essas horas. E nessas interpretações da situação, ela evitava olhar para a realidade como ela é. Se ela tivesse selecionado horários mais tranquilos, mais flexíveis, sem ter uma rigidez psicológica enorme, talvez ela tivesse o mesmo resultado que ela poderia ter alcançado. Com a autocobrança, com a autocrítica atuando tão frequentemente, não existe vencedores. Existe apenas uma pessoa que chegou até a linha de chegada, mas que está tão exausto que não consegue nem comemorar. Agora você entendeu já qual que é a função, para que serve essa autocobrança. Basicamente engajar em regras hiper rígidas e que podem ou não chegar na conclusão que você quer, mas de qualquer forma te geram mais prejuízos do que qualquer outra coisa. Entendendo isso, você tem que começar a fazer pequenas perguntas, simples perguntas, que vão ajudar você a quebrar cada vez mais essa rigidez psicológica, esse cérebro que tá se criticando frequentemente. E esse tipo de coisa eu ensino para todos os meus pacientes, basicamente, porque a gente conseguir ter uma melhor validade dentro da própria realidade, entender como que a realidade se apresenta pra gente, ajuda muito a ter uma qualidade de vida melhor no geral. Eu ensino essa técnica para quase todos esses pacientes e existe muita validade científica nisso e eles realmente apresentam uma melhora notável, assim. E eu vejo meus pacientes saindo desse ciclo de autocobrança, conseguindo viver uma vida muito mais tranquila, sem carregar o peso do mundo nas costas. Essa técnica que eu estou explicando aqui para vocês se chama checagem da realidade. É basicamente a forma de você entender o que é um pensamento de verdade e o que é a realidade que se apresenta na sua frente. E o quanto esse pensamento está acurado ou não. Comece a se perguntar se essas críticas que você está tendo de si mesmo, elas são válidas ou não são válidas, ou são muito mais falsas do que realistas de forma geral. Se elas são coerentes ou não são coerentes. Esse pensamento, essa autocrítica, ela é 0% verdadeira, 100% verdadeira ou algo no meio do caminho? Como você consegue olhar a situação de forma muito mais ampla, em vez de ficar só aqui, ó,
só nesse pensamento rígido, só nessa autorrédea. Também se pergunta, se um amigo, uma pessoa querida, tivesse os mesmos pensamentos de autocrítica que você tem, o que você diria para essa pessoa? O que você diria para sua mãe, para o seu melhor amigo, para sua irmã, para sua namorada, para qualquer pessoa que começasse a ficar ali considerando que é uma pessoa inútil, que não presta para nada, que é incompetente, que entende que nunca tá bom o suficiente? Se essas pessoas começassem a pensar da mesma forma que você pensa, o que você diria para elas? Anota essa pergunta, anota aí mesmo, ajuda pra caramba quando você começa a anotar esse tipo de coisa e ter muito mais reflexão e sair daqui pra cá, pra realidade. Saia da sua cabeça um pouco. A sua cabeça, que nem eu já falei bastante nesse vídeo, não é verdade o tempo todo. Saia daqui, coloca no papel, escreva o que você falaria para essa pessoa próxima. E leia. Leia para você mesmo. Agora tenta considerar o que você escreveria para essa pessoa para você mesmo. Considere o que você falaria para outra pessoa que está se autocriticando e avalie como você faria com você mesmo. É um exercício de autocompaixão, no geral, um exercício de empatia com você mesmo. E talvez é isso que você precisa. Você não precisa de nada mirabolante, você não precisa fazer nada muito mais do que você está fazendo. Você precisa reconhecer que o que você já está fazendo é coisa pra caramba. Existe uma pesquisadora, uma desenvolvedora da psicologia no geral, que se chama Marsha Linehan, que ela desenvolveu uma terapia chamada terapia dialético-comportamental. Não vou entrar em muito detalhe agora, e aí eu tô lembrando dessa terapia agora, porque nela tem uma das frases que eu acho mais sensacionais de todas, que a gente esquece que é verdade. Você tá fazendo o seu melhor frequentemente. Você tá o tempo todo estando no seu 100%. Todo mundo tá fazendo o melhor de si o tempo todo. E você precisa começar a entender isso, de verdade. Saindo daqui, dessa autocrítica, dessa autocobrança frequente, e olhando para a realidade, olhando para o que está fora, tentando ter um pouco mais de perspectiva. E no final das contas, autocompaixão, empatia por você mesmo. Entendendo que você está fazendo o seu melhor. Aprenda a avaliar o quanto o pensamento é de verdade realista. E se você quer aprender essa dica, essa técnica de maneira muito mais detalhada e muito mais específica para a sua vida, comigo te explicando passo a passo como fazer isso e como ter muito mais efetividade pessoal, entendendo da forma mais personalizada possível para você, me chama aqui no link da descrição. Lá tem meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, iniciar um processo de terapia, onde você vai conseguir cada vez mais, de melhor forma, quebrar esse ciclo pouco a pouco. E se você tem dificuldade em perceber quais são esses pensamentos e reconhecer esses pensamentos mais de difícil acesso, mais autocríticos, de autocobrança, eu fiz um vídeo sobre mindfulness aqui no canal tem pouco tempo, que fala justamente sobre essa forma de estar prestando atenção no que está passando no seu corpo, na sua cabeça e nas suas emoções, para justamente reconhecer com mais facilidade esses pensamentos. Então também dá uma olhada aqui no canal sobre esse vídeo, porque deve te ajudar bastante. Por fim, eu preciso falar isso aqui pra vocês. Se você não parar, se você não respirar, se você não dar uma pausa, se você não conseguir tirar uma férias, se você não conseguir tirar o pé do acelerador, vai dar ruim. Você precisa de descanso. Não é brincadeira. Você precisa descansar, relaxar, ter um tempo para si. Sem isso, não adianta a terapia do mundo que nada vai resolver. Se você não parar, seu organismo vai ficar tão cansado que ele vai parar por você. Você se cobra tanto que talvez nem percebeu até agora o quanto deve estar exausto, quanto deve estar cansado, quanto deve estar com as suas noites prejudicadas e as manhãs todas bagunçadas. Desacelera um pouquinho, dia após dia. E aí eu falo de um lugar também que eu estive. Eu sempre fui um cara muito acelerado, que precisava fazer tudo, e não conseguia parar. Tinha dias que eu começava às 7 da manhã e ia terminar de estudar lá para as 11 da noite. Até que eu percebi que o estresse estava tão grande que eu não conseguia nem fazer mais nada direito. Nem estudar, que era uma coisa que eu gostava de fazer, nem ficar com minha namorada, nem com ninguém. E separar um tempo para mim, para descansar, para entender meus limites, cara, isso é muito difícil. Isso não é fácil de fazer sozinho. Só de pensar que você merece um descanso, talvez você comece a ter esses pensamentos de não, mas se eu descansar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Não, mas se eu parar de estudar, eu não vou conseguir passar no concurso.
e de novo volta os pensamentos de autocobrança. E se você está tendo esse pensamento de autocobrança agora, volte a algumas casas, volte a alguns minutinhos do vídeo e retorne ao ponto que eu falo sobre refletir se o pensamento é verdadeiro ou não. Separe momentos para descansar. Separe um dia livre da semana, uma hora livre naquele dia. Planeje algum hobby, planeje uma viagem, faça algo que te dê prazer de verdade. Se você quer ver algum conteúdo específico, como aprender a descansar e como largar de mão um pouco esses pensamentos de autocobrança, considerando essa parte do descanso, considerando esse momento do lazer, escreve aqui embaixo nos comentários, porque eu também quero saber de vocês se isso é um tema recorrente aí na sua vida e se vale a pena um conteúdo específico para esse caso. Mas é isso. Se você ainda tem dificuldades, não me deixe de chamar. Essa vida cheia de autocobrança e autocrítica não leva para muitos lugares. Então me chama aqui no link da descrição se você precisa de uma ajuda muito mais específica, muito mais direcionada, muito mais personalizada para você. E eu espero que esse vídeo aqui consiga ter pelo menos uma clareada na sua vida, que consiga te dar um pouco mais de noção do que está acontecendo. Comenta aqui embaixo também o que você achou, se está fazendo sentido, se não fez sentido, o que você pensa quando se autocobra demais, quando se autocritica demais. Eu vou bater nessa tecla de novo, mas não deixe de me seguir por aqui, de se inscrever aqui no canal, porque vai ter muito mais conteúdo de onde veio esse aqui, certo? Então a gente vai se falando. Lembre-se sempre que você está fazendo o seu melhor. Independentemente de onde você esteja na vida, você está fazendo o seu melhor com as condições que você tem hoje. Nos vemos na próxima. Falou!